Dizem que a curiosidade matou o gato. É engraçado, isso quase parece um ataque pessoal nesse momento pra mim. Eu não me esqueci daquela noite. Quer dizer, não é apenas algo que você pode parar de pensar. Qual foi a última coisa que eu vi? O estranho é que nem mesmo surgem meus pesadelos. São sempre as outras coisas. Eu juro que eu posso ver aquele cara sem boca toda vez que eu fecho meus olhos. Mas talvez não seja tão estranho. O meu cérebro não conseguiu compreender na primeira vez. Então como meu subconsciente poderia reproduzir uma recriação? Merda. Eu não quero nem pensar mais nisso. Mas eu não posso. Veja, meus problemas não estão apenas na minha cabeça. Eu achei que eu tinha acabado com essa merda depois que os homens de preto me fizeram uma visita. Eu pensei que tinha acabado. Em retrospecto, isso foi apenas um pensamento positivo. Não, foi delirante. Depois do que eu vi, acho que não funciona desse jeito. Acho que o mundo não é tão simples. Aqui está o que está acontecendo. Quarta-feira. Já se passaram 3 dias desde que voltei ao trabalho e eu acho que eu tô sendo seguido. Não, eu tenho certeza que eu tô. Acontece que da primeira vez eu realmente não percebi. Quem quer que sejam, eles têm usado veículos diferentes. Sempre a mesma rotina. Depois do trabalho, entro no carro e começo a dirigir para casa. Outro veículo sempre me segue até que eu viro na esquina da minha garagem. E eles simplesmente passam. Bom, isso acontece uma vez, tanto faz. Mas 3 vezes, em circunstâncias normais, eu poderia chamar de coincidência. Por razões óbvias, eu não posso fazer isso agora. Eu não tenho certeza do que diabos eles querem. Talvez eles estejam tentando me monitorar. Droga. Isso é tudo que eu espero que eles estejam tentando fazer. Se esse for o caso, eu vou ficar apenas quieto e aguentar. Apenas dê a ele o que eles querem. Quinta-feira. Dessa vez eu tentei dar uma olhada pelo retrovisor. As janelas foram escurecidas. Ótimo. Mais uma vez, entrei na garagem e eles continuaram. Bem, eu sei que eu disse que só ia aguentar, mas esse tipo de merda realmente mexe com você. Eu não quero mais lidar com que diabos isso seja. Eu juro que eles estão me seguindo cada vez mais de perto. Sexta-feira. Eu fiz algo diferente hoje. Peguei o transporte público ao invés de dirigir. Nunca precisei tanto de uma bebida na minha vida. Então fui a um bar depois do trabalho. Acho que isso foi mais um experimento para ver o quão perto eles estão me rastreando. Eu ainda estou vivendo a minha vida, embora eu não consegui tirar meus olhos das janelas o tempo todo que eu estive lá. Depois de ficar suficientemente bêbado, eu chamei um táxi. E surpresa, lá estavam eles, bem atrás da gente. Mas aqui está o que eu não esperava. Era o mesmo carro de ontem. Parece que desistiram do acto incógnito. Não tenho certeza de como me sentir sobre isso. E também outra coisa mudou. Eles não apenas continuaram dirigindo dessa vez. Depois que o táxi me deixou, me virei para ver aquele maldito carro estacionado a meio quarteirão da minha casa. Eu apenas entrei. O que eu deveria fazer? Chamar a polícia nem me ocorreu. Mas pra ser honesto, eu não acho que teria ajudado. Já se passaram 3 horas e eles ainda estão lá. Eu não os observei o tempo todo, então não sei se eles estão ou não dentro do carro. Não é divertido pensar nisso. Não há nenhuma maneira no inferno de eu dormir essa noite. São cerca de 2 horas agora. Eu acabei de receber uma mensagem de texto. Número privado. Aqui está o que dizia: saia de casa. Não use a porta da frente. Eles ainda estão lá. Venha pro restaurante 24 horas a cerca de 5 quarteirões de distância. Nem pense em dirigir. Eles vão saber. Seja rápido. Eles chegarão em breve. Não seja seguido. E deixe suas luzes acesas. Eu congelei depois de ler isso. Eles estão vindo? Pra quê? Quem diabos está me mandando mensagem? Bem, eu não sei o que você teria feito nessa situação, mas aceitei o aviso. Eu estava paranoico com o inferno nesse momento. Tonto e cansado, eu coloquei uma jaqueta e saí pela porta das fundos. Também levei uma mochila com meu laptop dentro. Eu não sei porquê, mas eu senti que eu precisava. Esperei um segundo antes de escalar minha própria cerca. Quando tive certeza de que ninguém havia me notado, eu comecei a me dirigir para a lanchonete. Depois de cerca de 40 minutos, eu finalmente cheguei lá. Teria sido mais curto, mas eu me enfiava em todos os arbustos toda vez que eu via um carro passando pela rua. Eu examinei os clientes, uma mesa de universitários bêbados, alguns caminhoneiros e um cara de moletom digitando em um computador na parte de trás. Ele não parecia ser ameaçador. Na real, ele era muito esquelético. Fiz um palpite educado, me aproximei da mesa e me sentei. Ele olhou pra mim. O que você quer? Você me mandou uma mensagem. Houve uma breve pausa. Eu fiquei preocupado por um segundo. Caraca, será que não é ele?
Mas daí ele quebrou o silêncio dizendo: droga, eles seguiram você? Não, eu respondi. Ele assentiu. Tudo bem. Então ele riu, como se isso fosse engraçado. Cara, você estragou tudo, não foi? O que você tava fazendo? O que você tava tentando encontrar? Nada, eu juro. Eu só fiz pela curiosidade, eu acho. Ele apenas me encarou com uma descrença divertida. Isso é bem fodido, cara. Teria sido legal se você fosse espião ou algo assim. Ele riu novamente. Olha, quem é você? Como sabia que eles estavam atrás de mim? Quem são eles, afinal? Eu enchi de perguntas. Tudo bem, sente-se. Não vou dizer quem são, eu também não sei. Eu vou te dizer que eles não têm boas intenções. Fantástico, pensei. Bem, como você sabe sobre eles? Ele fez uma pausa. Eles vieram atrás de mim. No segundo, estou lendo sobre demônios na lua. No próximo, estou tendo minha porta derrubada. Isso foi há meses. Eu saí da cidade. Eu tava confuso. Espera, o que você tá querendo dizer? Eles tentaram me matar, cara. Eu não conseguia acreditar nisso. E você tava apenas vendo links. Foi só isso. Você ensina as outras pessoas como chegar lá ou algo assim? Ele ergueu uma sobrancelha. Não. Por que você tá perguntando isso? Eu fiquei chocado. Eles não fizeram isso comigo, eu disse. Eles simplesmente vieram, pegaram meu notebook e me avisaram. Agora foi sua vez de parecer chocado. Sério? Ele pareceu pensar em algo por um tempo. Então ele começou a me perguntar como eles eram. Ah, apenas homens de terno, respondi. O que eles perguntaram pra você? Foi sua pergunta de acompanhamento. Novamente, eu apenas disse a ele. Mas então me lembrei da última coisa que me disseram. Eles também me perguntaram quais eram minhas prioridades. O seu rosto ficou em branco por um segundo. É, estranho, né? O que surgiu na sequência foi um silêncio desconfortável. Eu finalmente perguntei a ele o que estava na minha mente desde aquela noite. A página com 4 links. O que diabos é isso? Ele ergueu a sobrancelha e disse que não sabia do que eu estava falando. E é aqui que as coisas ficaram estranhas. Depois que eu contei a ele uma explicação aproximada do que eu tinha visto, a sua expressão mudou completamente. Eu pude perceber uma explosão repentina do seu comportamento. O que você digitou no prompt? Ele me perguntou. O que também me procura? Eu respondi. Eu estava completamente confuso nesse ponto. Não foi o que você fez também? Ele apenas balançou a cabeça. Não. Ele então fechou o laptop e se levantou. Bem, onde diabos você está indo? Eu perguntei. Estamos aqui há muito tempo. Olha, eu sei que você tem perguntas, mas eu não posso respondê-las pra você. Vá para um motel hoje à noite ou algo assim. E assim ele se foi. O que eu iria fazer? Impedir ele? Ainda não tenho ideia do que diabos é esse cara. A única coisa que eu consegui dele foi seu nome. Jackson. E provavelmente isso deve ser falso. Cansado como um inferno, eu ainda estava um pouco bêbado. Saí da lanchonete e tentei me esconder enquanto procurava um motel próximo. Obviamente, isso não foi divertido. Agora aqui estou eu sentado em algum motel modesto às 4:30 da manhã. Eu mal consigo manter meus olhos abertos. Mas eu também não posso deixar de olhar por cima do ombro a cada segundo que eu tô acordado. Cara, esse é o auge das situações de merda que eu já passei. Acho que eu vou tentar dormir um pouco. Não tem nada mais que eu possa fazer mesmo. Vou tentar descobrir pela manhã. Sábado. Bem, acho que já faz um tempo que é sábado, na verdade. Agora são 8 horas. Eu mal consegui dormir. Eu tenho uma sensação assustadora e sinistra de que algo não tá certo. Eu liguei a TV. Qualquer coisa pra limpar minha mente, nem que seja um pouco. O que vi a seguir fez o oposto disso. Foi uma reportagem, um homem estrangulado até a morte em um banheiro do KFC. Mas a pessoa assassinada foi um dos caras que veio até minha casa e levou meu computador naquela noite. Sem suspeitos. Eu apenas encarei a tela por um longo tempo. O que diabos estava acontecendo? O meu telefone vibrou de repente. Uma mensagem diferente de um número privado. Isso é o que dizia: vá à piscina da 5ª rua, no vestiário masculino. Vá para o armário 128. A combinação é 12, 27, 33. Mais instruções estão lá. Faça isso antes que essa mensagem seja interceptada. Não traga seu telefone. Claro, o quão estúpido eu fui. Meu telefone ainda estava comigo. Certamente quem estava atrás de mim teria sido capaz de me rastrear. Isso nunca passou pela minha cabeça. Por curiosidade, eu espiei pela janela,
Com certeza, o carro que estava me seguindo agora estava estacionado bem ali. Felizmente para mim, vi pela primeira vez o motorista e o passageiro saindo. Ambos usavam luvas e um segurava uma pasta. Eles estão caminhando em direção à entrada agora. Depois de enviar isso pra mim e um amigo, eu vou precisar pensar rápido. Joguei meu telefone dentro da privada e vou precisar me livrar desse notebook em seguida. Mas as pessoas precisam saber que isso aconteceu. Se você ouvir falar de mim novamente, parece que eu encontrei uma maneira de sair dessa. Nesse exato momento eu tô num avião com destino a Scottsdale, Arizona. Na real, eu não saio do estado há 6 anos. Achei que sairia, só não esperava que fosse nessas circunstâncias. De qualquer forma, deixe-me voltar um pouco no tempo primeiro. Foi isso que aconteceu. Logo depois de me desfazer do notebook, eu ouvi minha fechadura sendo arrombada. Alguém estava tentando entrar. Bem, nunca fui bom sob pressão, então você pode imaginar como eu estava me sentindo. Mas a mente humana é uma coisa muito interessante. Quando você pensa que está no fim da linha, a sua vontade de viver realmente aumenta. A varanda, eu pensei, é a única maneira de sair disso. Sem hesitar, eu corri e pulei sobre ela. Felizmente eu estava no segundo andar, então não quebrei nenhuma das minhas pernas. Agora veio a parte de fazer uma decisão. Correr ou se esconder? Ambos não pareciam muito promissores. Droga, eu pensei. Eu estava em pânico. Foi quando eu vi a salvação. Um táxi estacionado do outro lado do estacionamento. Eu corri para ele. Eu bati na janela assustando o motorista. Sr. Horvath? Ele perguntou. Não era, mas eu balancei a cabeça de qualquer maneira. Você disse 8h40, não disse? Ele olhou para mim confuso. Terminei mais cedo. Vamos lá? Havia ansiedade em minha voz, mas eu tentei esconder da melhor maneira. A última coisa que eu precisava era que esse cara pensasse que eu era um lunático e fosse embora. Entrei, disse o endereço e saímos dali. Quando saímos do estacionamento, olhei para trás. Os 2 homens que vi saindo do carro estavam agora na varanda onde estava. Eu poderia dizer que havia um olhar mortal diretamente para mim por trás de seus óculos de sol. Apesar disso tudo, um alívio tomou conta de mim. No entanto, durou só um pouco. Repeti a mensagem na minha cabeça. Faça isso antes que o texto seja interceptado. Se eles ainda não sabem para onde eu estou indo, em breve eles vão saber. Finalmente chegamos ao local, cerca de 15 minutos depois. Assim que eu entrei, eu corri pro vestiário. Tava quase vazio. Continuei repetindo a combinação na minha cabeça. Essa era a única coisa que eu tinha. Eu realmente não me importava em obter respostas antes, mas parecia que eu não tinha escolha agora. Finalmente encontrei o armário. Não sei por que esse cara escolheu um lugar tão grande. 12 à esquerda, 27 à direita, 33 à esquerda. Ele abriu. Lá dentro estava um modelo muito antigo de um BlackBerry e um envelope. Eu abri para encontrar uma passagem de avião, 2.000 e dinheiro e um post-it. E uma caligrafia horrível, as palavras verifique o telefone, senha, serviços, estavam rabiscadas nele. Eu obedeci e inicializei o antigo dispositivo. Lembro-me de ter ficado um pouco animado. Sempre implorei para meus pais por um desses quando eu era criança. Com isso estava bem longe daquilo. Dei uma olhada rápida no telefone. Ele estava quase todo em branco. Nenhum aplicativo baixado. Nenhuma imagem. Nada. Havia apenas um contato, simplesmente chamado de ligue pra mim. Então eu fiz. Depois de apenas um toque, uma voz atendeu. Havia uma sensação de hesitação em seu tom, mas de alguma forma parecia familiar. Quem é? Bem, como diabos eu vou responder isso? Eu devo dizer meu nome? Eu recebi a sua mensagem. Eu finalmente respondi. Houve uma breve pausa. A sua resposta me pegou desprevenido. Qual é a sua filiação religiosa? Seu tom ficou um pouco mais agressivo. Por que diabos ele estava me perguntando isso? Eu pensei. Eu não tive energia suficiente para questioná-lo, no entanto. Protestante desde pequeno, mas agora agnóstico, eu acho. Foi a minha resposta. Ele pareceu dar um rápido suspiro de alívio. Então, ele desligou. Bem, merda. Esse cara é louco ou algo assim? Meus pensamentos foram interrompidos quando eu recebi uma mensagem. Ele me enviou um endereço e um número de quarto. Me encontre, foi a última coisa que ele digitou. Eu olhei para a mensagem 1 segundo antes de voltar para os meus sentidos. Cara, eu sou um idiota. Eu deveria apenas ter pegado o material e fugido. Eu vi a porta do vestiário se abrindo. Em seguida, passos vindo na direção de onde eu estava. Correndo, na verdade. Droga. Eu enfiei as coisas nos bolsos e comecei a procurar por uma saída. Novamente, havia realmente apenas uma opção aqui. Comecei a fazer meu caminho para a entrada da piscina. Enquanto eu corria, eu ouvi tiros soarem atrás de mim. Eu poderia dizer que eles estavam usando silenciadores, mas cara, isso não faz muito sentido quando você está apenas a 12 metros de distância. De repente, eu senti uma dor aguda na minha nuca.
Eu vi uma bala penetrar em um armário bem à frente. Deus. Isso foi por pouco. Eu corri o mais rápido que eu pensei que jamais seria capaz. Eu quase escorreguei na maldita piscina quando eu pulei pra fora. O salva-vidas gritou atrás de mim quando eu dei um pique pela saída de emergência. Eu não conseguia parar por aí. Me apressei ainda mais, fazendo curvas a cada minuto, olhando por cima do ombro o tempo todo. Que bom que eu tava no centro, e me misturei facilmente ao mar de pessoas. A uma certa altura eu vi 2 policiais. Pensei em contar pra eles. Mas o que eles vão fazer? Eles vão procurar por aqueles 2 caras? Aparecer sem nada, monitorar minha casa por alguns dias e depois arquivar tudo? Não ia resolver nada. Eu finalmente entrei em um salão de cabeleireiro. Eu tava muito cansado, eu não conseguia mais correr. O barbeiro apenas olhou pra mim como se eu fosse um louco. Ah, foda-se, eu pensei. Posso muito bem me tornar menos reconhecível enquanto estou aqui. Eu pedi pra ele raspar tudo. Passei o resto do dia fazendo várias compras. Um notebook usado, um conjunto de roupas novas, algumas bandagens e um par de óculos escuros. Pelo menos algo bom saiu disso. O voo era dentro de algumas horas. Chamei um táxi e fui até lá. E é onde eu tô agora. Ainda tem uma longa viagem pela frente, mas vamos ver o que vai acontecer. Ao sair do aeroporto, eu recuei com calor. Deus, é novembro. Como é que alguém mora aqui durante o verão? Chamei outro táxi. Cheguei ao endereço. Era uma pousada de férias. Eu ri pra mim mesmo. Que sinistro, eu pensei. Subi para o quarto e bati na porta. 1 bilhão de pensamentos estavam passando pela minha cabeça naquele momento. E se fosse uma armadilha? Na real, eu pensei em fugir por um segundo, mas percebi que isso não daria certo. Depois de cerca de 1 minuto, a porta se abriu. Uma onda de surpresa tomou conta de mim. Mas em retrospecto, é exatamente isso que eu deveria estar esperando. Foi outro cara que veio à minha casa naquela noite. O que não foi estrangulado. Ele não parecia ótimo, no entanto. Ele tinha um olho roxo e um lábio arrebentado. Apenas parecia cansado em geral. Ele me olhou antes de apontar pra mim. Ele mancava um pouco enquanto andava. Belo corte de cabelo, ele murmurou baixinho. Ele sentou na cama e eu sentei no sofá em frente a ele. Houve um longo silêncio. O tempo todo, ele apenas olhou pro chão. Pra ser sincero, eu não sabia o que dizer. Então, eu não disse nada. Ele finalmente se pronunciou. É melhor que você saiba o que tá acontecendo. Então ele começou a soltar tudo pra fora. Cerca de 4 anos atrás houve um incidente nas catacumbas de Paris. Eu tive arrepios ao ouvir isso. 4 adolescentes decidiram que seria uma boa ideia vagar durante a noite. Acho que eles se perderam ou algo assim, porque eles não estavam lá no final. A polícia praticamente varreu tudo. Nenhum sinal deles. Eventualmente, o governo decidiu instalar câmeras infravermelhas em todo lugar, só pra ver o que acontecia. Um dia, uma das câmeras detectou o movimento. Ninguém antecipou o que viriam a seguir. Foi um inferno manifestado. Uma abominação de membros se contorcendo de alguma forma. Grudado se contorceu na tela. Havia 4 cabeças humanas presas no topo dessa coisa. Você pode adivinhar quem eles eram? Eu tava sem palavras naquele momento. Eu pensei no vídeo das catacumbas. Ele continuou. Eles decidiram enviar forças de elite para exterminá-lo. Aparentemente, tirou a vida de 12 homens antes de morrer. Agora a questão era o que eles fariam com o vídeo. Eles não podiam simplesmente se livrar disso, mas eles também não queriam que ninguém visse. E isso foi na época que toda a coisa do Snowden estava ocorrendo, então eles não se sentiam confortáveis em apenas usar servidores do governo. Então é aqui que o site que você viu entra em ação. Eles conseguiram os especialistas técnicos mais experientes que iriam conseguir enterrar aquele vídeo nas profundezas da internet. Eu estou falando sobre o mais profundo que eles poderiam ir. Ninguém deveria saber sobre isso. Ninguém deveria encontrá-lo. E ninguém deveria saber o que procurar. Ele destruiu meu cérebro com isso. Claro, eu sabia o que fazer, mas não havia nenhuma maneira de eu estar no mesmo nível dos especialistas do governo. Então, como diabos eu encontrei? Ele continuou. E funcionou por um bom tempo. Eles fizeram um pacto com governos de todo o mundo. Qualquer coisa que eles considerassem própria para o conhecimento público iria para aquele site. Houve até precauções. Para cada coisa real lá, eles postaram 4 falsos, para os poucos selecionados que realmente conseguiriam encontrar aquele lugar. Espera, o quê? Eu não pude acreditar nisso. Ele apenas viu. Sim, a maioria das coisas que você vê era besteira. A maioria. Os vídeos são mais difíceis de falsificar. Eu não sabia como me sentir sobre isso. Fiquei um pouco aliviado, acho. Só um pouco. A lógica por trás disso era que, uma vez que as pessoas encontrassem essas coisas, elas olhariam mais pra dentro delas.
Porém, por terem sido fabricados, qualquer coisa dentro daquela página era desconsiderada. Apenas um site fake. Pelo menos essa era a ideia. Eu sabia onde ele queria chegar. E as pessoas começaram a olhar para as coisas reais. Eu perguntei. Ele suspirou. Olha, ninguém daria a mínima se você começasse a contar para seus amigos ou na internet. As pessoas pensariam que você é louco. São as malditas pessoas que só precisam ir e encontrar as provas. Os que pretendem divulgar. Esses sim são silenciados. Eu estava prestes a dizer algo, acho que ele percebeu porque me interrompeu. Olha, não foi eu que coloquei essa merda moralista, tá? Não era pra eles estarem fazendo isso, foi escolha deles, eles estavam cometendo um crime. Você realmente acha que o conhecimento público sobre qualquer uma dessas coisas ajudaria alguém? Não, não iria. Às vezes a ignorância é uma bênção, certo? Pra ser honesto, eu tinha que concordar. Mas é aqui que as coisas realmente vão pra merda, ele continuou. Antes, havia talvez 2 violações por mês. Então disparou pra 20, então 50. Eles investigaram. Aparentemente, havia rumores circulando pela teia profunda e escura da internet. Um boato sobre uma página que continha segredos que ninguém deveria ter visto. Eles decidiram descobrir como era realmente fácil acessar esse lugar apenas lendo fóruns e outras coisas. Os especialistas levaram cerca de 20 minutos para descobri-lo, apenas resolvendo enigmas estranhos do caralho A4 e em seguida, seguindo links ocultos que surgiram a partir deles. Então, houve o prompt final. O que você procura? Você ouviu, não? Eu concordei. Aparentemente, há muitas respostas diferentes que poderiam funcionar. Mas de qualquer forma, não fazia sentido. Todo mundo que deveria saber sobre isso foi silenciado. Alguém tinha que estar fazendo isso, certo? Ninguém confessou. Honestamente, todos pareciam genuinamente sinceros quando diziam que não eram eles. Eles sabiam das consequências. Depois de uma investigação brutalmente profunda, nada foi resolvido. Então isso os atingiu em 2010. Eles também fizeram uma IA experimental. Vou poupar você dos detalhes, mas ela saiu dos trilhos. Ninguém poderia controlar ela. Assim que eles pensaram que poderiam encurralá-la em uma armadilha virtual, ela simplesmente desapareceu. Não voltou a surgir até agora. Ele fez uma pausa depois disso, como se estivesse esperando que eu ligasse os pontos. Então, você acha que a SA ressurgiu e agora está direcionando as pessoas para lá? Eu perguntei. Ele disse que não acha que esse seja o caso. Ele sabe que é. É a única explicação viável, ele afirmou. Mas por quê? Eu não sei, ele respondeu. Eu estava começando a ter um palpite agora sobre por que isso estava acontecendo comigo. Essas pessoas, elas não estão atrás de mim porque eu vi esses links, estão? Ele apenas assinou com a cabeça. É o que eu vi depois. Você acha que a CIA tem algo a ver com isso? Outra cena de cabeça. Bem, o que foi que eu vi? Ele demorou um segundo antes de falar. Eu não poderia dizer. Algumas coisas que nem eu sei. Tudo que eu posso dizer nesse momento é que existem alguns grupos, algumas pessoas lá fora, além de qualquer governo, que estão atrás desse tipo de coisa, desse conhecimento proibido. E de alguma forma eles sabem que você viu. Eles querem saber o que você sabe. Eles vieram atrás de você também? Eu perguntei. Sim, eles sabem que conversamos com você. Uma onda de culpa tomou conta de mim. Fui eu que matei aquele cara? No entanto, essa culpa rapidamente se transformou em frustração. Bem, o que diabos eu devo saber? Eu não sei o que diabos eu vi. Uma risada seca caiu dele. Bem, eles não se importam, não é? Eles vão pular em qualquer coisa. E pra quem você trabalha? O governo? Eu finalmente perguntei. A pergunta que estava na minha cabeça desde a hora que eu cheguei aqui. Mais ou menos, foi o que ele respondeu. Ele se levantou pegando um par de chaves do carro. Nós temos que descobrir isso. Temos que ir. Ir aonde? Eu perguntei. Las Vegas. Em qualquer outra situação eu teria ficado em êxtase. Saímos e ele me levou para um sedã velho e surrado. A viagem foi longa e árdua. A gente mal se falou. Meu cérebro estava frito nesse ponto. Então não me incomodei em fazer mais perguntas. Eu me lembrei de uma conversa peculiar que tivemos no entanto. Ouça, se alguma coisa acontecer comigo, deve haver um arquivo no BlackBerry chamado Contingência. Tudo que você precisa saber vai estar lá. Lembro-me de me sentir curioso. O quê? O que pode acontecer com você? Eu respondi. Eu não sei, apenas no caso eu acho. Não perca esse telefone. Na verdade, eu sabia que muitas coisas poderiam acontecer. Eu só não queria admitir. Ele acordou como chegamos no aeroporto McCarran. Eu estava confuso.
Você tem passagens aéreas? Não preciso delas, ele respondeu. Ele saiu do carro e eu segui. O que aconteceu a seguir foi estranho. Ele apenas passou por todos. O check-in, a segurança, todo mundo. Eles nem mesmo prestaram atenção nele. E nem em mim. Foi quando eu comecei a me perguntar quem diabos realmente esse cara era. Ao passarmos pelas várias lojas e restaurantes instalados perto do embarque, ele fez uma curva fechada. Eu tropecei tentando acompanhá-lo. Ele caminhou em direção a uma porta despretensiosa entre duas lojas. Ele abriu e eu o segui. Caminhamos por vários corredores, virando de vez em quando. Vários homens de terno passaram por nós, mas não pareciam nem notar a nossa presença. Finalmente chegamos na outra porta. Ela exigia um cartão-chave. Ele pegou um cartão e o usou. Eu não percebi o quão grande era esse lugar até eu realmente pensar sobre isso depois. Devemos ter passado por pelo menos 15 outros corredores, mas de qualquer forma, a porta que se abriu parecia ser um longo lance de escadas. Caminhamos cerca de 5 minutos antes de chegarmos ao que parecia ser outro terminal. Agora, ele não parecia futurista nem nada. Era apenas um terminal comum. Certamente não há aviões decolando aqui, eu disse. Ele disse que eu estava certo. Foi quando eu notei os trilhos do trem. Agora vamos esperar. Ele sentou no banco. Bem, ótimo. Eu desisti de tentar juntar as peças na minha cabeça, então nem me preocupei em perguntar o que era esse lugar. Vamos ver o que acontece, eu pensei. Mas como eu logo descobriria, as coisas não são tão simples nos dias de hoje. Avistei uma placa de banheiro na parte de trás e fui até ela. Enquanto eu lavava as minhas mãos antes de terminar, notei o que parecia um cartão preso na lateral do espelho. Eu o arranquei e olhei para ele. Era o tamanho padrão de um cartão de visita. Simplesmente branco com texto preto. Mas aqui está o que dizia: de longe buscamos significado. Conforme os segundos passam, desde o momento do desmame, nosso destino está selado. Vamos enfrentar o espectro. Não precisamos de esperança. Temos a nossa fé. Não vamos parar até que sejamos pó. Tudo para Deus em que nós confiamos. Assustador, eu pensei. Então virei. Em letras grandes estava escrito FDDP. Não faço ideia do que isso deveria ser. No entanto, naquele momento eu senti que algo simplesmente não estava certo. É aquela sensação arrepiante que você tem quando algo parece estranho. Eu precisava contar para ele, seja lá quem fosse, sobre isso. Eu abri a porta e ele se foi. Eu procurei pelo terminal inteiro, mas ele não estava em lugar nenhum. Droga! Não tinha mais ninguém aqui. O lugar começou a balançar ligeiramente. O trem estava chegando. Bem, eu com certeza não estava me dando bem sozinho. Eu olhei em volta um pouco e em seguida ouvi passos descendo as escadas. Ótimo, eu pensei. Ele voltou. Então percebi que não era apenas um par de passos. Foram vários. Em vez de um rosto familiar, eu fui saudado por 4 do que presumi serem homens. Eu não sabia dizer por que seus rostos estavam cobertos por um saco de estopa com buracos para os olhos cavados. Mais ou menos como o que o espantalho usa no Batman. A única diferença era um símbolo que parecia pintado com spray onde deveria estar a testa. Era simples, um semicírculo vertical com setas angulares passando por ele. Pelo que eu me lembro, o resto de sua aparência era normal. Eles estavam usando apenas roupas comuns. Eu estava congelado, então eu percebi que um deles estava com um líquido escorrendo na luva. Um líquido escuro. Os próximos momentos foram tensos. Eu lembro-me do trem parando e aqueles caras começando a correr na minha direção. Eu comecei a correr pro trem. Era esquisito, apenas uma seção e um conjunto de portas. Eu acho que não vi um maquinista. Enquanto eu corria até lá, as portas se abriram automaticamente. Lembro-me de procurar freneticamente um botão para fechá-las, mas não tinha nenhum. Eu apenas encarei horrorizado enquanto aquelas aberrações se aproximavam cada vez mais. Quando eles chegaram a cerca de 10 metros, fechei meus olhos e apenas orei pelo melhor. E quando os abri, eu ouvi chutes e batidas na porta. Ela não estava abrindo para eles. Observei seus olhos enlouquecidos me seguirem enquanto o trem começava a se mover. Eu estava seguro, mas apenas por enquanto. Eu liguei o telefone novamente e dei uma olhada nele. Com certeza o arquivo de texto que ele mencionou estava lá. Eu acho que eu vou ler em breve, depois que eu terminar com isso. Agora eu não sei para onde vou e eu não sei o que me espera lá. A minha cabeça tá doendo. Tudo que eu sei é que eu deveria ter permanecido no Google.